Eu queria tanto falar para vocês sobre óxido nítrico. Então, é complicado porque o óxido nítrico são duas moléculas bem pequenas, a maior assim, em quantidade, são moléculas que mais existem no planeta Terra. Essas moléculas, que são chamadas de óxido nítrico, faz uma diferença enorme na nossa vida quando a gente produz numa quantidade correta. Não é nitrogênio, é oxigênio e óxido nítrico. Tá? Então, isso nós produzimos dentro do nosso corpo. Então, eu vou dizer para vocês assim, que é uma das moléculas mais simples que existe. E o que é que esta molécula faz? É nitrogênio e oxigênio. É um gasinho abundante na atmosfera e dentro do nosso corpo age como se fosse um hormônio, porque vai agir à distância. Não é que você tem e a coisa toda acontece só naquele local onde é formulado. E a gente tem esse óxido nítrico em grande quantidade que é fabricado no sistema nervoso e também no intestino em grande quantidade. O que esse óxido nítrico vai fazer? Por exemplo, para nossa memória, tá? Então, na nossa memória vai fazer um trabalho maravilhoso, porque vai fazer com que as células da memória se mantenham divididas bem certinhas e trabalha muito bem na fixação nas células da memória. Uma outra coisa também que vai acontecer com o óxido nítrico, né, trabalha também na questão do câncer. Existe uma substância que na presença do óxido nítrico vai acontecendo uma coisa maravilhosa que vai diminuindo o crescimento das células tumorais. Uma outra coisa que o óxido nítrico vai fazer, então eu digo muito assim para quem tem problemas de circulação, o óxido nítrico trabalha de uma forma extraordinária na circulação e o óxido nítrico foi bem mais conhecido e ganhou um lugar de destaque porque óxido nítrico nada mais é do que aquilo que Viagra faz. Só que no caso do aloe vera, quando existe essa substância, né, que se chama óxido nítrico sintase, que o nosso corpo produz, na presença da arginina é que formata o óxido nítrico. Então, o óxido nítrico sintase sem um aminoácido que se chama arginina não forma óxido nítrico, o NO. Tá? Porém, no aloe vera existe uma grande quantidade quando é no frasco, pequeníssima quantidade na planta, tá? na mucilagem do aloe vera, mas tem também, a arginina existe na plantinha, em menor quantidade na plantinha, 80% a mais os 200 ativos que estão presentes no Reviva. Então, começa uma situação totalmente nova na circulação. Aí vamos imaginar que você tem uma quantidade muito grande de colesterol, o LDL. A gente não vai falar do HDL, que já é conhecida como a boazinha. A gente vai colocar em destaque o LDL, que nós classificamos como um colesterol ruim, que é o mal. Então, eu queria que vocês entendessem bem sobre o LDL. Então, quando a gente tem LDL normal, sem radicais livres, quer dizer, sem uma grande quantidade de radicais livres,
que vai acontecer? Quando você tem uma grande quantidade de radicais livres, quem é que tem uma quantidade maior de radicais livres? São pessoas mais estressadas. Tanto faz estresse psicológico, estresse fisiológico, enfim, ou um estresse promovido também por grande quantidade de medicamentos, né? Então a gente tem bastante radicais livres quando a gente está bastante estressada, quando a gente está muito preocupada, quando a gente emocionalmente está comprometida. Então, radicais livres faz parte da nossa vida. Mas a gente pode ter em grande quantidade ou em pequena quantidade, porque basta nós inspirarmos o oxigênio e já 2% se transforma em radicais livres. Então o próprio processo de viver já faz com que haja radical livre, 2% de radical livre já se forma cada vez que a gente respira. Então, é uma coisa normal, natural, mas pode haver uma quantidade maior nas questões de pessoas que são muito estressadas. Muito bom. Ou pessoas que tomam muito medicamentos, pessoas que viajam muito de avião, pessoas que ficam muito perto, não largam o celular, né? O celular tem que ficar distante de nós, micro-ondas. Então, são várias situações em que a gente mesma promove uma produção maior de radicais livres, né? Então, o problema não é o LDL, o problema são os radicais livres. Os radicais livres, eles perdem uma moléculazinha, tá? Tem o próton e o elétron. Então, do elétron, ele fica ímpar. Então, o oxigênio que nós inspiramos, o elétron fica perdido e aí já forma radical livre. A pessoa que é mais estressada tem mais radical livre. Então, a gente não pode falar, olha, eu vou parar de respirar, eu vou parar de me estressar, porque faz parte da nossa vida, né? Mas a gente também tem, por outro lado, como trabalhar com radicais livres, quando a gente começa a colocar dentro do nosso corpo os antioxidantes. Então, é mais ou menos assim que acontece. Se você tem uma quantidade maior de radicais livres, você e eu, todos nós, né, vamos ter mais processo de oxidação das células.